Se a direita colocar o Zema, o Lula leva no primeiro, hein? Isso é fato. Isso é fato. Mas deixa eu colocar uma coisa importante aqui. Não há nenhuma disputa por espólio do bolsonarismo, porque nós fazemos oposição ao Bolsonaro pelo menos desde 2019, né? E nós nunca tivemos um alinhamento ao bolsonarismo a partir do momento que ele traiu as suas próprias promessas de campanha. E daí vem uma diferença fundamental entre mim, o Renan, com o Nicolas Ferreira, que sempre fez questão de defender e de obedecer em absolutamente todas as ordens de Jair Bolsonaro. Eu lembro mais recentemente, aqui na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que perguntaram para o Nicolas, por que você votou no Hugo Mota? Porque o Bolsonaro mandou. Mas peraí, primeiro que o parlamentar é você, o mandato é seu, os eleitores votaram em você. Você entende a dinâmica da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Então, não houve negociação para colocar em pauta projetos que, por exemplo, esvaziam os abusos do Supremo Tribunal Federal, ou que promovam um corte de gastos ou corte de impostos para a gente frear o governo Lula, e aí você vota independentemente disso porque o PL negociou cargos na mesa diretora ou presidências de comissões. Então, primeiro, não há nenhuma disputa de espólio de bolsonarismo, porque nós, inclusive, nas últimas eleições, fomos muito duros em relação ao Bolsonaro e não votamos no Bolsonaro, como não votamos no Lula, anulamos o nosso voto com muita convicção. Agora vamos ter um candidato próprio à presidência da República. Então, não é uma disputa pelo bolsonarismo, porque o bolsonarismo nós já não temos e não pretendemos ter. Né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro das diferenças fundamentais. Essas diferenças ficaram mais gritantes nos últimos tempos, primeiro porque o Nicolas votou a favor da PEC da blindagem, que eu fui absolutamente contrário, obstruí, e ainda bem que a gente conseguiu barrar no Senado. E do segundo ponto, do requerimento de retirada de pauta que eu apresentei contra a MP, que aumentava a taxação em cima de investimentos agrícolas, investimentos imobiliários, e foi de minha autoria, a gente conseguiu derrotar o governo Lula. O Nicolas disse que votou errado e votou junto com o governo Lula para aumentar imposto. Então, assim, não dá para não ressaltar essas diferenças em votações tão importantes. O deputado, vocês estão criando um novo partido, né, que ainda não está exatamente oficializado, né, mas caso tudo dê certo como vocês planejam, no próximo mandato, vocês não terão que fazer alianças no Congresso? Como vai ser a atitude do Missão perante a isso? O que vocês vão articular? Porque a gente sabe que, no fim das contas, todo mundo acaba se juntando, vai pro Centrão, vai pra sei lá onde. Vamos ser sinceros, esse negócio de vou para revolucionar na política, sabemos que isso não é bem assim que acontece. Mas você também é contra criar partido novo? Eu não entendo. Sou totalmente contra. Sou totalmente contra, porque ideologicamente falando é igual a todos os outros, cara. Não tem esse negócio. E as alianças acabam pendurando aí chega na hora. Aí você me desculpa. Aí tem que fazer alianças, tem que não sei o quê. Vamos se aliar com o Centrão, porque aí vai vencer o inimigo comum. O Regis é meio desiludido, Kim. Não, mas me desculpa, para ele dizer que o programa do Partido Missão é igual aos outros, ele com certeza absoluta é especialista em desconhecer profundamente o programa do Partido partidos, deputado, programas de partidos são só colocados no papel e muito pouco colocados em prática. É o que eu sempre falo. Todo partido, todo político tem projeto de poder e não projeto de governo. Não acredito em ninguém, não confio em ninguém. Isso pra mim é tudo papo furado. Anarquista de cabelo pra cima. Tá bom, então beleza, nós temos um nihilista político aí, mas o ponto é o seguinte. Exatamente. Não dá pra você falar e não dá pra você desacreditar aquilo que você desconhece. Né? Mesmo pra você desprezar, mesmo pra você dar descrédito, mesmo pra você considerar que seja mais do mesmo, você precisa conhecer. A história já me mostrou, deputado. A história já me provou o quanto eu tô correto. Tá, eu acho que você não conhece, então, nem o programa do Missão e nem a história, né? Porque durante a história nós tivemos muitas figuras que mudaram os rumos do mundo, né? Com ideologias muito fortes, dos quais eles não abriram mão. Aliás... eu tô vendo que o Brasil... Deixa o cara falar, calma, meu. Ontem ou anteontem nós tivemos aí o Margaret Thatcher faria 100 anos, né? E ela mudou profundamente, né, a Inglaterra, a maneira como se fazia a política, dentre os próprios Tories, dentro do próprio Partido Conservador. Winston Churchill, veja só, se houvesse só composições na história com o sistema sem nenhuma mudança, hoje o mundo poderia ser nazi-fascista.
porque não teria um Winston Churchill enfrentando o sistema britânico, representado pelo Chamberlain, para fazer o enfrentamento contra a Alemanha nazista. Então, assim, há muitas mudanças na história por personalidades e por lideranças políticas que quebraram a maneira como seus próprios partidos conduziam o poder ao longo da história. Então, você me desculpe, mas isso que você está me dizendo demonstra mas vocês vão se unir ao Centrão? Desconhecimento histórico. Não, desculpa, vamos lá. Deixa eu colocar um ponto para vocês. Nós vamos ter 3 requisitos fundamentais. Se Renan Santos for presidente da República em janeiro de 2027, vai ter 3 requisitos fundamentais para quem queira ocupar cargos no governo para formar maioria dentro do Congresso Nacional. Primeiro, o sujeito precisa ser honesto, precisa ser ficha limpa. Critério que não houve nem no governo Bolsonaro, que teve, inclusive, integrantes centrais do Petrolão ocupando ministérios palacianos, nem no governo Lula. Segundo ponto, o sujeito precisa ter um mínimo de capacidade técnica de estar conduzindo aquele cargo. Precisa ter uma pertinência temática entre a formação ou a experiência profissional dele com o cargo que ele vai estar exercendo. Terceiro, ele vai ter que conduzir o governo e o programa de governo de acordo com aquilo que nós defendemos da eleição. Sim. A gente não vai dar um cargo para fechar os olhos para alguém roubar, como o deputado Zé Guimarães admitiu em entrevista recente que loteia 9 vice-presidências da Caixa, um é para o PL, outro é para o PP, outro é para o Podemos. Então, desculpa, esse tipo de coisa a gente não vai aceitar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...